Amém, irmãos? Eu sou a missionária Marilene. Hoje venho trazer um recado de Deus para você. Vamos dando início nessa mensagem e nós vamos falar sobre salvação, sobre estar preparado para a volta de Jesus. Hoje vamos falar sobre a parábola das 10 virgens, que está em Mateus capítulo 25, versículo 1 e 13. Quem pode, acompanhe em suas Bíblias. Amém? O Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus no capítulo 25, do verso em diante, diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Antes, ide aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o noivo. Amém? Irmãos ouvintes, quem acompanha pelo rádio na Super FM em 99.9 e através das redes sociais da Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive, eu começo esta mensagem fazendo uma pergunta a você que me ouve. Se você soubesse que Jesus iria voltar amanhã, se você tivesse certeza que Jesus amanhã chegaria, o que você mudaria em sua vida hoje? O que você deixaria em sua vida hoje? O que você precisaria fazer para então receber Jesus amanhã? O que você precisaria deixar de lado, abrir mão, abandonar por causa da vinda de Cristo amanhã? É uma pergunta forte para mim e para você. Se Jesus viesse amanhã, e se tivéssemos a convicção desta vinda, certamente nós procuraríamos olhar para nós e diríamos: eu preciso abandonar esse determinado pecado hoje. Eu preciso me arrepender hoje, porque Jesus vai voltar amanhã. Eu preciso pedir perdão hoje, porque Jesus está voltando amanhã. Eu preciso me ajustar hoje, porque Jesus vai voltar amanhã. Olharíamos para as nossas vidas e veríamos o tanto que esperamos, e veríamos o tanto que estamos afastados do verdadeiro caminho e do Evangelho. Aleluia! Certamente, este seria o comportamento de todos nós. Nós iríamos fazer uma análise da nossa vida urgente. Iríamos nos preparar urgentemente. Nada mais importaria. E diríamos: eu preciso estar pronto para a vinda dele amanhã. Mas acontece, irmãos, que esta vinda nós não sabemos o dia e a hora. E Jesus termina este sermão, esta parábola, dizendo: Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. O que Jesus está dizendo? Fique preparado, fique atento, observem, se coloquem em posição de receber a vinda de Cristo. Estejam prontos, esteja de coração pronto. Esta mensagem é importante, porque muitas vezes, quantas pessoas vivem como as virgens nércias, de uma maneira muito despreparada, de uma maneira muito envolvida consigo mesmo, só pensando no mundo, esquecendo do alerta de Jesus. De uma maneira que não estamos prontos à vinda do Mestre. Cuidado! Jesus está voltando. Muitos nem percebem. A Bíblia fala que, tardando o Mestre, o noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. Talvez muito pelo fato de tardar a vinda de Cristo, estão se esquecendo de estar preparados. Adormeceram na fé. Quantos acham que está demorando demais? E que pode demorar algum instante, ou demorar mais uns anos. Então, assim dizendo, eu não preciso estar preparado agora.
porque não há previsão dele voltar agora. Não há previsão da vinda de Cristo. Aleluia! Mas eu quero te dizer que a qualquer momento a trombeta vai tocar. A qualquer momento uma voz de anjos, sons de trombetas, o rei está voltando. A trombeta toca e a Bíblia vai dizer que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E ele dará ordem aos seus anjos para que recolha, para que junte, para que pegue os seus escolhidos. Nós precisamos aprender algumas verdades, algumas lições. Nesta parábola das 10 virgens, os 2 primeiros versículos em especial, o versículo 2 vai dizer que 5 delas eram prudentes, eram preparadas, e 5 delas eram loucas. A Bíblia também usa a expressão louco para aquele fazendeiro que preocupava-se demasiadamente com as suas fortunas e a sua vida regada ao luxo e às riquezas. E ele dizia: a alma tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus bradou dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. E é por esta razão também que essas mulheres despreparadas são chamadas de loucas. Uma vida despreparada para a volta de Cristo. Você está preparado? Não seja pego de surpresa. Embora estamos sempre ouvindo o rei está voltando, mas talvez você diga: missionária, vai voltar daqui a 50 anos? Está longe ainda. Quando eu tiver tempo eu volto para Jesus. Agora eu não posso porque tem tantas coisas para aproveitar. Primeiro eu vou resolver minha vida, curtir um pouco. Mas eu quero te dizer que pode ser que não haja mais tempo. Pode ser que esta seja a última chance. Cuidado, tome uma decisão hoje. Aproveite esse clamor. Quantos que deixaram para depois e acabaram morrendo? E a Bíblia vai dizer que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. O texto que nós lemos das 10 virgens se encarrega dizendo: as portas se fecharam. Isto traz para nós uma verdade que nunca devemos esquecer. As portas que hoje estão abertas, elas se fecharão. E Deus não quer que elas se fechem com você do lado de fora. Vou repetir, escutem bem, as portas que hoje estão abertas, elas se fecharão. Não fique de fora. Deus não quer que você fique do lado de fora. Muito embora no fechar das portas, muitos ficarão do lado de fora, não porque Deus quisesse assim, mas porque muitos não ouviram o alerta, não deram ouvidos ao alerta da sua palavra, porque a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quando fala de portas, eu me lembro também do dilúvio, que a Bíblia diz que Noé estava construindo a arca e muitos duvidavam, zombavam, ridicularizavam o servo fiel. Mas Noé todos os dias estava na arca. E a Bíblia diz que quando a arca estava pronta, Deus diz: Noé, chegou a hora. Entra tu e tua família. Entra os animais e depois que tu entrar, a porta é fechada por Deus. Foi o próprio Deus que fechou a porta por fora. A Bíblia diz que quando a porta é fechada, uma multidão incontável ficou do lado de fora. E quem sabe aquele povo gritava: Noé, abre a porta. Mas Noé não tinha mais a chave. Aquele povo que ouviu Noé há tantos anos, tanto tempo dizendo: irmãos, um dilúvio está vindo. E Deus mandou fazer a arca. Houve tempo suficiente para aquele povo crer. Houve tempo suficiente para aquele povo se preparar para o dilúvio. Mas ficaram do lado de fora. Escute bem. Há anos a mensagem é pregada. Quantos que não querem ouvir? Há anos estamos aqui pelo rádio levando o evangelho, clamando e orando para que Deus te abençoe, toque em suas vidas e que vocês, ouvintes, sigam o verdadeiro caminho. Aleluia! Você está preparado para este dia?
A porta da graça está se fechando. Esse dia, o juízo final, Deus julgará toda a humanidade por meio de Jesus Cristo, determinando o destino eterno de cada pessoa com base em suas ações. Por isso a Bíblia nos diz em Amós, capítulo 4, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Mas é agora, corra, viva-se os últimos dias colocando Deus em primeiro lugar. Esta porta que está aberta, chamada Porta da Graça, ela está se fechando aos poucos, de maneira imperceptível. Cada acontecimento, cada sinal da palavra que se cumpre na terra, a volta está próxima e as pessoas não se dão conta. Então o versículo 2 fala daqueles que estão preparados e daqueles que estão despreparados, daqueles que são salvos e daqueles que são perdidos. Mas a Bíblia diz no versículo 3, as loucas, tomando as suas lamparinas, não levaram consigo o azeite. Isso fala de uma visão de uma vida relaxada, de uma vida sem temor, sem o Espírito Santo de Deus. Muitos têm vivido uma vida sem a presença do Espírito Santo, vida voltada ao mundo, a agradar as pessoas, vivem uma vida despreparada sem a presença de Deus. Muitas até estão nas igrejas, têm religião, porque perceba que estão inseridas junto àquelas que estão preparadas, estão inseridas naquelas que esperam o noivo, porém despreparadas. Estão cultuando de qualquer jeito, não oram mais, não louvam, vão só quando têm vontade à igreja, não escutam mais a palavra, com a vida fora do padrão de Deus, não levam as coisas a sério. Para que ofertar? Para que dizimar? Para que cultuar? E diga-se de passagem, nas mais diversas igrejas do contexto geral, a falta de reverência nos cultos, não tem comunhão, se não é do agrado, abandonam. Então, essas são mulheres loucas, essas são as virgens loucas. Versículo 4, a Bíblia diz, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lamparinas. Isso fala do que estão preparados, que vivem uma vida com a presença do Espírito Santo, porque há pessoas que têm temor no coração, pessoas que levam a Deus com seriedade, que são sinceros com Deus, que têm uma vida de comunhão com Deus e não se mistura com as coisas deste mundo e desta vida. Aqueles que se consagram a Deus todos os dias, aqueles que se entregaram a Cristo e vivem por Cristo, não vivem uma religião, mas vivem Jesus todos os dias. Não são apenas frequentadores de igrejas, eles congregam, são servos e servas de Deus que vivem uma vida de entrega ao Senhor e que a vida deles é em função de Deus. Eles estão sempre ansiando pela volta, pela vinda do Mestre, pela vinda do noivo. Aqueles que se consideram como a noiva do Cordeiro, aleluia. Aqueles que têm no coração a esperança de que Ele voltará e reinaremos com Ele para sempre. O Rei está voltando. Continuando esse texto, nós vamos ver lá na frente, aqueles que Jesus diz, entrando pelas portas e recebendo a recompensa. O galardão do Senhor que nos está preparado. Estas 5 mulheres prudentes nos ensinam o princípio de estarmos preparados, de termos uma vida reta e de temor a Deus, e de não sermos meramente religiosos e superficiais, mas de sermos servos e profundos, de buscarmos a Deus todos os dias. Que sejamos a igreja em nossa casa. Ali nos manifestamos também para Deus. Eu quero que você nunca deixe cair em esquecimento que ser cristão, ser servo de Deus, não é apenas aqui, mas sobretudo dentro da nossa casa. Ser cristão não é pegar uma roupa e dizer, hoje é dia de culto, eu vou colocar a minha capa de cristão, a minha capa de servo de Deus. E depois que o culto termina, eu tiro a capa de servo de Deus e uso outras roupas. Quantos que vivem em casa de um jeito e fora de outro? Seja servo em qualquer lugar. As circunstâncias, o local não mudam o seu caráter. Os ambientes não mudam o seu caráter e o seu coração. Porque ele é servo e ele é preparado em qualquer lugar. Preparado para a vinda de Cristo. Ele anseia pela vinda do Mestre. Põe tua casa em ordem, põe tua vida em ordem. Essas mulheres nos ensinam a ter uma vida em ordem.
a ter conosco o azeite, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz no versículo 5, e tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quantos vivem um sono espiritual? Há uma paralisia espiritual, é uma sonolência espiritual. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Por isso eu te alerto neste momento, desperta, ó tu que dormes. Quantos já me falaram que está demorando demais para a volta de Jesus? A Bíblia diz que 1000 anos é como um dia para Deus, e um dia como 1000 anos. Em 2 Pedro, capítulo 13, versículo 9 e 10, diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a têm por tardia, mas ele é longânimo. Isso é paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, ainda que muitos pensem está demorando demais. Esse negócio vai demorar, mas Deus está dizendo assim em sua palavra. Ele está tendo paciência, ele está dando oportunidade para que o povo se arrependa, para que o povo se prepare, mas muitos estão abusando da paciência de Deus. No entanto, esta paciência vai se acabar e ele virá e não tardará. Será um dia de alegria para uns e de tristeza para outros, porque a Bíblia diz que as nações serão reunidas diante dele e muitos lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E todos os joelhos irão se dobrar diante dele e toda a língua há de confessar que só o Senhor é Deus. Mas se você está ouvindo esta mensagem, é porque ainda há tempo. Deus está te chamando para a comunhão. Deus está te chamando para se preparar. Prepara a igreja para te encontrar com o Senhor nos ares. A qualquer momento esta trombeta vai tocar. É necessário acordar, estar preparado. As 5 loucas dormem despreparadas e acordam despreparadas. As 5 prudentes dormem preparadas e acordam preparadas. No versículo 6, à meia-noite ouviu-se um clamor. A qualquer momento ouve-se o soar da trombeta. Aí vem o noivo, saiu-lhe ao encontro. Uma hora em que muitos não estão esperando. Serão pegos de surpresa. Vem como relâmpago, a qualquer momento a trombeta toca e a qualquer momento o céu se abrirá e o Mestre se manifestará. Mas tão importante quanto este momento é saber se no momento que a trombeta tocar, eu estou preparado. E aí eu te pergunto, no momento que a trombeta tocar, você estará preparado? Se ela tocar agora, você está preparado? Talvez alguém fale, missionário, eu estou, porque eu estou na igreja. E quem te disse que está dentro da igreja significa que está preparado? Como tem sido a tua vida? Como tem sido a tua comunhão com Deus? Como tem sido você lá no teu trabalho? Como tem sido você lá na tua rua? Como tem sido você lá no seu particular, na sua casa, no secreto? O que tem saído da tua boca? Prepara-te, igreja, para te encontrar com o Senhor nos ares. Então todas elas se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as loucas disseram às prudentes, presta atenção nisto aqui, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas estão se apagando. As loucas perceberam então que estavam despreparadas. As loucas chegam para as prudentes e dizem, dá-nos um pouco do seu azeite. Eu quero te dizer uma coisa, se essas prudentes tivessem dado um pouco do azeite para aquelas loucas, nem as loucas e nem elas seriam salvas. Cuidado com quem está pedindo algo a você. Cuidado para que você não perca a salvação por causa de pessoas. Cuidado para que você não perca a sua intimidade, o seu preparo com Deus por causa de pessoas. Porque se por um lado pessoas não podem me salvar,
Por outro lado, pessoas podem fazer com que eu perca a minha salvação, porque a Bíblia vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes, mas essas prudentes foram espertas. Saiba dizer não. No versículo 9, elas disseram: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vós. Vão comprar óleo para vocês. Saiba dizer não, irmãos. Não, eu não vou perder a minha salvação por causa da sua loucura. Eu não vou deixar de estar preparada porque você está despreparada. Eu não vou viver uma vida torta porque você está vivendo. Vai lá e se acerte. Vai lá ver se dá tempo ainda para você. Eu quero te dizer outra coisa, mas as prudentes responderam: não, não seja caso que falte a nós. Olha, elas pensando na salvação delas. Não seja caso que falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-os para vós. Deixe-me te dizer uma coisa. A salvação é individual. Eu não posso te salvar. Você não pode salvar seu pai, não pode salvar sua mãe, não pode salvar seu filho. A salvação é individual. Cada um entende os princípios da palavra de Deus e precisa zelar pela sua vida. Então, cada um de nós precisamos colocar nossa vida em ordem. Não adianta querer se justificar depois, não haverá outra chance. Cada um de nós precisamos estar preparados e, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Tarde demais. Passou a vida toda ouvindo acerca da volta de Cristo. Passou a vida toda ouvindo a respeito de Cristo. Não deu crédito, não se preparou, não colocou a vida em ordem, não abandonou o pecado. Passou a vida toda ouvindo que a porta estava aberta e que ainda havia tempo de entrar, mas não deram bola. Fizeram pouco caso. Mas quando as portas se fecham, daí então chega-se à conclusão: foi tarde demais. Quando desce a sepultura, é tarde demais. Imagine que neste instante sua vida é arrebatada. O fôlego de vida acaba. E neste momento você se depara com as portas fechadas e não pode voltar mais. Então, naquele mesmo instante, vem à tua mente um turbilhão de pensamentos e uma aflição que toma conta da alma, porque não pode mais, cessou-se as oportunidades. Mas Deus está falando com você hoje, ainda há tempo, a porta ainda está aberta, você ainda pode entrar por essa porta. A porta está se fechando gradativamente, mas o Mestre te chama. Estejai preparados. Prepara-te para te encontrar com o Senhor, seja por sua vinda ou seja por nossa morte. Porque a Bíblia vai dizer que na sua vinda os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados com ele nos ares. Então eu quero finalizar dizendo para você que o Rei está voltando. Prepara-te, esteja preparado, porque a qualquer momento a trombeta há de tocar. Amém? Que Deus fale mais em seus corações. Estamos sempre orando por vocês. Procure Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Igreja Ministério Aquele que Vive. Uma igreja no coração de Deus.